Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje temos aqui uma questãozinha do Enem 2017, versão Libras, e ela envolve função quadrática. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente do seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta numa diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de. Bom, galera, essa questão daria para fazer por interpretação, daria para fazer por tentativas, tranquilamente, tá? Só que eu vou esquematizar ela com a função quadrática. O que nós sabemos lá no enunciado? Que ele cobra R$10 por cada serviço e atende 200 clientes por mês. Então, olha só, se ele cobra R$10, ele atende 200 clientes. E é óbvio, né? Ele vai ter um lucro de quanto desse jeito? Ele vai ter um lucro de 10 vezes 200, ele vai ter um lucro de R$2.000. Acontece que, se ele aumentar esse valor em R$1, então tá aqui, ó, cada real cobrado a mais, ele perde 10 clientes. Então, olha só, se ele aumentar esse valor para R$11, ele não vai atender mais 200 clientes, e sim 190 clientes. Então, ele vai atender 190 clientes. E aí, claro, ele vai ter provavelmente um lucro maior. Esse lucro de 11 vezes 190, vou fazer aqui na calculadora para ser mais rápido, 11 vezes 190 dá 2.090. Então, ele vai ter um lucro um pouquinho maior. Só que vai chegar um momento que ele vai atingir o lucro máximo e depois vai começar a perder dinheiro. Né? Ele vai começar a perder, porque não vai ter mais cliente para ele atender. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só, vamos esquematizar. Ele cobra R$10. Ele pretende aumentar esse valor em quanto? Não sei, pode ser R$1, pode ser 2, pode ser 3, então ele vai aumentar em X. Mas toda vez que ele aumenta em X, ele perde clientes. Né? Ele atendia 200, mas toda vez que ele aumenta um certo valor, ele perde clientes. Mas perde quanto? Cada 1x, cada R$1 que ele aumenta o preço, ele perde 10 clientes. Então, ele perde 10x. Então, só para a gente tentar entender. Se ele aumentar em R$1, o que acontece? 10 mais 1, ele cobra 11. 10 vezes 1, 10. 200 menos 10, ele atende 190 clientes. Se ele aumentar em R$2, só para a gente tentar entender o que está acontecendo de fato. Né? Se ele aumentar em R$2, ele vai cobrar quanto? 10 mais 2, ele vai cobrar R$12. E vai atender quantos clientes? 2 vezes 10, 20. 200 menos 20, ele vai atender apenas 180 clientes. Então, o que me interessa aqui exatamente é essa expressão. Se eu multiplicar o valor que ele vai cobrar pelo total de clientes, eu consigo chegar no lucro que ele vai obter nesse mês. Beleza? Então, está aqui em cima, olha só. O lucro é igual a 10 mais x vezes 200 menos 10x. E aí nós vamos trabalhar com essa expressão, com essa equação. E aí eu tenho 10 vezes 200, 2.000. 10 vezes 10x vai dar 20x, mais vezes menos, menos. X vezes 200 vai dar 200x, mais vezes mais, vai dar mais. E x vezes 10x dá 10x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Então, o lucro dele vai ser menos 10x ao quadrado, 200 menos 20, 180x, mais 2.000. Então, essa expressão representa o lucro desse cliente em função do x. O que é o x? É o valor que ele vai acrescentar
no preço original. Beleza? Essa expressão é uma expressão quadrática. O coeficiente A ele é negativo, então a parábola é voltada para baixo. Ou seja, à medida que o x vai correndo, o valor do lucro vai aumentando. E ele vai chegar e vai atingir um valor máximo, que é exatamente no vértice da nossa parábola. Depois esse lucro vai começar a reduzir, vai começar a diminuir. E o que nós queremos aqui? Nós queremos exatamente o vértice. Nós queremos saber qual é o valor máximo que ele pode aumentar para ter o lucro máximo, para ter a maior arrecadação, né? O maior valor que ele vai poder arrecadar ao longo de um mês. Então, nós queremos exatamente o x desse vértice. E aí, para calcular x de vértice, né, nós temos fórmula. Não sei se você lembra. O x do vértice é simplesmente menos b dividido por 2a. Então, nós temos aqui menos b, o b é 180, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 10, que vai dar 20. Certo? 2 vezes 10, 20, então menos 20. Então, o x vai ser aqui, no caso, 180 dividido por 2, 18 por 2, 9. Então, se ele aumentar 9, ele tem o valor máximo, né? E aí tem algum detalhe errado, né, Eltinho? Sim. Vamos voltar. Então, temos 10 vezes 200, 2.000. 10 vezes 10x, 100x. Mais vezes menos, menos. X vezes 200, 200x. Mais vezes mais, mais. E x vezes 10x, 10x ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Então, o lucro ele vai ser dado por menos 10x ao quadrado. 200 menos 100 vai dar 100x, mais 2.000. Então, essa expressão que representa o lucro desse cabeleireiro em função do x, que é o valor que ele vai aumentar nos 10 reais. Então, nós temos aqui uma função quadrática, né? O lucro depende do x, então nós temos uma função quadrática que tem expoente 2. Na função quadrática, né, o gráfico é sempre uma parábola. Essa parábola ela é voltada para cima ou ela é voltada para baixo. Nesse caso, como o A é negativo, essa parábola é voltada simplesmente para baixo. Né? O que vai acontecer então? Deixa eu trocar esse gráfico aqui. Então, o lucro desse cabeleireiro depende do X, que é o valor que vai ser acrescido naqueles 10 reais. Então, o lucro depende do X. Se o lucro depende do X, nós temos aqui uma função. Como tem um expoente 2, nós temos uma função quadrática. O grafo da função quadrática é simplesmente uma parábola. Essa parábola ela pode ser voltada para cima ou para baixo. Como o nosso A aqui é negativo, a parábola é voltada para baixo.
Então vai acontecer o seguinte, à medida que ele vai aumentando R$1, o lucro que ele obtém no mês vai aumentando. Mas vai chegar um momento que vai atingir o lucro máximo e se ele continuar aumentando, vai começar a diminuir, porque não vai ter gente para ele atender. Então, tudo que nós queremos se concentra aqui no vértice. Se eu quero calcular, por exemplo, o lucro máximo, bom, o lucro máximo eu teria que calcular o y do vértice. Mas se eu quero o valor que ele pode aumentar para ter esse lucro máximo, eu preciso calcular o x do vértice, que é o nosso caso. Nós queremos saber qual é o valor máximo que ele pode aumentar. Então, qual é o x do vértice? E o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, nós temos aqui menos da fórmula, o b é 100, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 10, que fica menos 20. Então, o x do vértice, 100 por 20, 5. Então, se ele aumentar R$5, ele vai perder lá 50 clientes, só que ele vai ter o lucro máximo, vai ser o maior salário possível para esse cabeleireiro ao longo de um mês. Então, ele pode cobrar no máximo, ou melhor, no máximo não, né? Ele tem que cobrar R$15 para ter o lucro máximo, né? Para ele arrecadar um maior valor ao longo de um mês. Como eu falei, daria para fazer por tentativas, tá? Aumentou 5, diminui 50 pessoas, multiplica. Aumentou 10, vai diminuir 100 pessoas, multiplica. E por aí vai. Valeu!